Pelo menos 4 prefeitos eleitos na macro-região não poderão ser diplomados se a situação deles se mantiver como está hoje. 3 subjúdice e 1 impugnado. Todos aguardam decisão da Justiça Eleitoral. A eleição para prefeito de Colina ainda não está definida. Valdemir Antônio Morales, do Republicanos, está com a candidatura sob júdice, aguardando a análise da Justiça Eleitoral para a população saber se ele vai ou não assumir a cadeira do Executivo no dia 1º de janeiro. Morales recebeu 3.658 votos, quase 35% dos válidos. O candidato entrou na disputa inapto para concorrer, mas com a expectativa de conseguir o êxito depois. Em Guará, mesma situação. Vinícius Magno Filgueira, do PSD, venceu nas urnas com 6.057 votos, 55,46% dos válidos. A diplomação dele também está incerta porque a candidatura segue sob júdice. Ele também concorreu na dependência de ser julgado após o resultado das eleições. Em Aramina, Luiz Sérgio Celeste Jorge, do Republicanos, segue nesse mesmo cenário. Ele foi o mais votado, mas a candidatura está pendente de avaliação quanto à elegibilidade. Os eleitores ainda não sabem se Luiz Sérgio será mesmo prefeito da cidade nos próximos 4 anos. O político teve 2.165 votos, 58% dos válidos. Incertezas, indefinições, tudo pode acontecer. A expectativa é de que as respostas cheguem até o dia 19 de dezembro, data limite da diplomação. Se todos estão sob júdice, ainda pode haver alguma alteração da situação atual. Então, há situações em que o candidato consegue o deferimento na primeira instância e depois o tribunal reverte, ou vice-versa. O candidato o candidato tem um indeferimento na primeira instância e depois o tribunal reverte. Então, todos esses casos são sob júdice. Você pergunta, tem prazo? Na verdade, o prazo para que o TRE julgasse todos os registros já passou. Isso é uma coisa que acontece em toda a eleição. É impossível a Justiça Eleitoral, pelo menos no estado de São Paulo, conseguir julgar todos os registros até a data da eleição. Se no dia, por exemplo, 19, aquele candidato estiver com registro indeferido, ele não será diplomado e não tomará posse. Se, por outro lado, o candidato estiver com registro deferido no dia 19 de dezembro, aí sim ele é diplomado e ele toma posse enquanto prefeito. Os eleitores de Salles Oliveira estão nessa expectativa porque o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo impugnou a candidatura do atual prefeito reeleito, Fábio Godoy Graton, do Republicanos. Isso aconteceu após ele vencer as eleições com 4.124 votos, quase 63% dos válidos. A ação ocorreu depois que o Ministério Público e um vereador reeleito recorreram à decisão da Justiça que deferiu a candidatura de Fábio, mesmo com uma condenação por improbidade administrativa. Se até a data da posse a situação do prefeito não for resolvida, quem assumirá o cargo será o presidente da Câmara, eleito pela mesa diretora no dia 1º de janeiro. A prefeitura não pode ficar sem prefeito, portanto, como não foi diplomado o eleito, vai assumir o presidente da Câmara de forma interina até que a Justiça Eleitoral termine de julgar aquele registro de candidatura. Isso geralmente acontece no primeiro semestre ainda do ano que vem? Oxalá aconteça no primeiro semestre do ano que vem. Eu torço para que seja possível, vai estar nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral. Lembro a todos que nos assistem que o Tribunal Superior Eleitoral é um só, fica lá em Brasília, são 7 ministros e todos os processos acabam afunilando o Brasil inteiro, acabam afunilando lá em Brasília. Portanto, o TSE
TSE não consegue também, são só 7 ministros, não consegue julgar tudo com tem velocidade, claro, mas não com a velocidade talvez desejada pela população. Portanto, ainda que não seja no primeiro semestre, ideal é que seja no primeiro semestre, se não for no primeiro semestre, que seja no ano que vem. Afinal de contas, estará como prefeito um vereador, o vereador foi eleito vereador e não prefeito, então não é o ideal que o presidente da Câmara de Vereadores se perpetue como prefeito interino. Então, quanto mais rápido o TSE puder julgar, melhor. Se no final de todo o recurso for indeferido o registro do candidato, pode haver nova eleição nessas cidades. Isso porque nem o vice nem o segundo colocado têm o direito de assumir a cadeira do executivo. Um cenário que, se concretizar, a votação deve ser só no ano que vem. E aí os eleitores terão de ir às urnas novamente. Que são chamadas eleições suplementares, com o detalhe de que aquele candidato que deu causa à anulação da primeira eleição, da eleição ordinária, esse não poderá disputar as eleições suplementares. Há situações como essas no Brasil inteiro, há candidatos sub júdice no Brasil inteiro, e os votos dessas pessoas ficam condicionados ao deferimento do registro. Se deferir o registro, ok. Se não deferir o registro, esses votos são considerados nulos e devem ser realizadas novas eleições. E isso, repito, se repete no Brasil inteiro, não é só na nossa região. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O prefeito de Sales Oliveira, Fábio Graton, não se manifestou até o fechamento desta edição. Vinícius Magno, prefeito de Guará, disse que o caso dele se enquadra na situação em que o Supremo Tribunal Federal avaliará a elegibilidade daqueles que, como ele, ocuparam o cargo de prefeito em substituição ao titular por dever funcional. Acrescentou que está confiante na Corte Suprema e seguirá recorrendo para que os votos dos eleitores sejam respeitados. Valdemir Morales, eleito em Colina, informou que a situação subjúdice não o pegou de surpresa. A defesa do político está recorrendo e a coligação tem a certeza de que ele assumirá os cargos de prefeito, também o vice, com total confiança de que estão eleitos. O prefeito eleito de Aramina, Luiz Sérgio, disse que aguarda recurso na esperança de que o caso se resolva antes da diplomação. Senão, a chapa irá recorrer até a última instância do judiciário. E a gente segue falando sobre esse assunto. No nosso canal digital da Clube está o William Caran, do Observatório Social. William, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Esses casos de prefeitos que aguardam decisão da Justiça para diplomação e posse causam certa insegurança nessas cidades. Quais as consequências que podem acontecer diante desses fatos? Boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde a todos e todas que nos veem, nos escutam. Como o Dr. Rolo mesmo mencionou, cabe uma situação de total insegurança, né? É uma situação assim que a gente sabe que acontece no Brasil inteiro, são as brechas, as oportunidades que a lei eleitoral concede, né? Mas nós corremos um sério risco aqui na nossa região, na região de Franca, Ribeirão Preto. Há um tempo atrás nós tivemos algo muito parecido numa cidade muito próxima aqui, onde a cidade ficou quase que 4 anos sem prefeitos, porque como um prefeito aí mesmo se manifestou, ele recorrerá a todas as instâncias do judiciário, e isso pode demorar não ano, mas anos para acontecer. Enquanto isso, o presidente da Câmara que estiver naquele momento, ele vai atuando como prefeito também, e nós sabemos que o presidente da Câmara ele tem um mandato pré-determinado também, né? Daqui um ano ele vai ser substituído por outro presidente da Câmara, que também ocupará o lugar de prefeito, e isso pode se estender por anos a fio e a cidade se vê toda prejudicada com isso. Isso, William, prejudica a administração, prejudica o desenvolvimento também dessas cidades, né?
Com toda certeza, porque a cidade, como o advogado mesmo mencionou no início da matéria, né, não foi o vereador que foi eleito como prefeito, o prefeito foi aquele que está sob júdice, né? Então é o prefeito que vai conduzir a cidade que está sob júdice, né, e que não poderá conduzir com seus eventuais acertos, eventuais erros durante todo o período do seu mandato. Isso é prejudicialíssimo para a cidade deixa de crescer, a cidade deixa de avançar, e o que na verdade nós veremos é uma alternância indeterminada de poder até que se tenha uma resposta da justiça. De um lado, cara, a gente tem um respeito claro ao voto do eleitor que foi às urnas, escolheu aí seus candidatos. Do outro, representantes que têm problemas com a justiça eleitoral. Qual a sua avaliação sobre isso? O que deve prevalecer? Deve prevalecer a lei, claro, apesar do voto ser um instrumento democrático, né? Mas nesse caso deve prevalecer a decisão da lei. Ora, se o candidato for impugnado, se há um problema com a candidatura dele, isso precisa ser resolvido pela justiça. E a justiça é soberana, a justiça ela precisa ser respeitada. Se decidir que o candidato eleito ele não vai assumir o cargo, ele não vai ser diplomado, ou diplomado ele não vai poder governar, isso precisa ser respeitado. A decisão da justiça ela é soberana, em que pese todos os prejuízos daquela comunidade, infelizmente. Mas a lei precisa ser cumprida. E os eleitores, claro, dessas cidades precisam ficar bem atentos a todas as informações que surgem aí, a todo o processo, né? Com certeza, né? O eleitor ele precisa ter ciência disso. Olha, o candidato que você quer, ele está com algum problema judicial? Ora, tem tantos outros que você pode escolher numa cidade, tem tantas outras oportunidades que você tem. Dê oportunidade para que, de repente, alguém que esteja totalmente livre e desembaraçado possa mostrar, possa colocar a cara dele para governar a sua cidade, possa governar o seu estado, possa governar a federação, enfim, seja a instância que for. Mas procure um candidato que esteja desembaraçado. Os candidatos que estão com algum embaraço com a justiça, sim, opinião, né? Não é o que a lei determina, mas seria uma boa prática, né? Retire seu nome, deixe, a hora que você estiver desembaraçado, você põe a sua cara de novo para que a população possa votar ou não em você. William Caran, do Observatório Social, prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez, um abraço e até mais. Obrigado a todos e todas que nos viram.